Shalom, igreja, está começando mais um Local 10 e eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o perigo da superficialidade. Vivemos uma geração onde se torna cômodo ou até conveniente viver a superficialidade, né? Porque o superficial é agradável, o superficial é cômodo, não exige esforço viver no raso. Mas eu quero falar sobre um nível de profundidade. Quando nós entendemos a profundidade, nós deixamos de viver a superficialidade, né? O texto de Mateus, capítulo 13, versículo 52, diz assim: Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse texto, ele vem do capítulo 13 de Mateus, onde aqui nós estamos vendo que está sendo um capítulo totalmente dedicado a algumas parábolas que falam ao ponto de crescimento, né? Fala da parábola do semeador, joio e trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, né? A rede lançada ao mar, né? Pegar os peixes, a pérola de grande valor. E depois de tudo isso, quando Jesus pergunta para os discípulos se eles entenderam, né? O que estava sendo falado, ele termina com esse texto. E é interessante que esse texto está nos mostrando, né? Jesus veio de diversas parábolas, né? Ensinando como Jesus ensinava. E esse texto está falando sobre um escriba versado. O que é um escriba versado? O escriba é aquele que conhece da lei, conhece do Velho Testamento, conhece da lei de Moisés. E ele diz que um escriba versado no reino dos céus, ou seja, está falando de alguém que conheceu o Evangelho, alguém novo, aquele que está vivendo Jesus, né? Ele é aquele que tira o tesouro coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas apontam para o Velho Testamento, ele conhecia muito sobre o Velho Testamento, mas a partir do momento que ele tem um encontro, o reino dos céus com Jesus, quando ele conhece o Evangelho, que significa boas novas, fala sobre ele também conhecer os tesouros, coisas novo, né? Novidade. Então isso nos ensina uma grande lição, irmãos. O mestre da lei, ele aponta para o conhecimento da lei, o escriba, mas quando ele conhece Jesus, ele vive o novo. Então nós entendemos aqui a importância de ver as coisas velhas, tradições, né? Ser tradicional, conservador, mas também não ser alguém engessado ao ponto também de estar aberto para viver o novo de Jesus, o novo de Deus. Então esse texto, Jesus está mostrando isso, né? Sobre, em cada parábola, sobre o semeador, né? Sobre qual que é o terreno, né? Certo, sobre joio e trigo, sobre não ser um joio. Então tudo isso está mostrando um nível de crescimento, sobre ser uma nova criatura, sobre se tornar uma nova criatura. E diante desse texto, ele nos chama há um chamado para uma profundidade, né? Onde ele estava fazendo a gente conhecer as coisas velhas, mas também conhecer o novo. É não abrir mão do novo, mas também não abrir mão do velho, porque nos traz raiz, nos traz vida, nos traz experiência e tudo mais. E quando Jesus traz esse texto, ele está nos trazendo a viver uma profundidade, onde ele compara um discípulo verdadeiro ao escriba versado, aquele que conheceu o reino dos céus, aquele que tira dos tesouros coisas boas e coisas velhas. Ou seja, alguém que mantém a tradição, mas também tem o novo. É aquele que continua conservador, mas se aprofunda naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque tem que abrir a mente, né? Abrir o coração e deixar Deus fazer. Então, diante disso, ele conhece as Escrituras e, ao mesmo tempo, ele discerne o que Deus está fazendo no presente. Então, Jesus está comparando tudo essas parábolas a um escriba versado, ou seja, alguém que vive aquilo que conheceu, né, a história, né, o conhecimento, mas também vive o novo. Isso é o que nos traz a profundidade, irmãos. Por que hoje tem tanta gente rasa? Porque tem muita gente que não está interessada em estudar, não está interessado em se aprofundar nas Escrituras, não está interessado em conhecer a história da igreja e tudo mais. Então nós precisamos ter princípios, e quando nós temos os princípios, nós conhecemos a velha aliança, o Velho Testamento, não anulamos, porque ela se torna assim um complemento e ela se encaixa completa com a nova aliança, com o Novo Testamento. O próprio Jesus diz que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas veio para cumpri-la. Né? Então, diante disso, há um chamado para uma profundidade, né? Onde nós precisamos abrir mão das tendências rápidas, né? Onde nós queremos tudo superficial. Nós precisamos cavar mais fundo, buscar riquezas mais profundas. Isso fala de espiritualidade, isso fala de discernimento, isso fala de vida com Deus. Não vivermos apenas uma vida rasa, onde nós queremos coisas práticas, né? Ou queremos coisas que tem resultados rápidos. Por que muita gente não persiste, não persevera? Porque não sabe esperar. E nós vemos uma geração desesperada, uma geração que toma atitude precipitada. Então nós temos um chamado aqui à profundidade.
né? E diante disso, qual é a ação que nós tomamos diante disso, né? É não ter só informação, mas nós precisamos também de conhecimento espiritual e revelação. Porque informação sem revelação não faz crescimento, entendeu? Só se torna um conhecimento. Conhecimento sem revelação é só informação. Então nós precisamos sim aprofundar, conhecer a palavra. Informação, mas também no coração, que traz mudança, não seja algo apenas superficial, né? Deus nos chama também para ser fiéis na Escritura, não é só saber que existe a Escritura, não é só conhecer, mas é colocar ela em prática, é viver o velho e viver o novo, sempre guiados, alinhados com o propósito de Deus, né? Então o primeiro ponto é isso, nós somos chamados à profundidade. Há um texto, Romanos 11:33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse texto, ele nos aponta a viver uma geração que não seja uma geração rasa, que ao mesmo tempo quer saber de tudo, mas busca pouco. Esse texto está nos falando da profundidade de Deus, da riqueza de Deus e da sabedoria do conhecimento de Deus. E está falando o quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Está falando do tamanho da grandeza de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, o quanto que há uma geração que ela vive e tende a viralizar sobre opinião, sabe de tudo, mas não vive nada. Conhece tudo, mas não coloca em prática nada. Esse texto de Romanos 33, ele está nos lembrando da riqueza, da grandeza, da sabedoria de Deus, o quanto que ela é profunda, o quanto que ela é inesgotável, né? E nós não podemos acessar ela apenas com pressa ou por links, né, na rede social. Porque se nós estivermos interessados apenas ter pressa no fast food, naquilo que é rápido, nós perdemos o propósito. Para ter o conhecimento de Deus que é profundo, é rico, tem sabedoria, tem conhecimento, leva tempo, leva investimento, leva dedicação, leva renúncia. E por que muitos não estão dispostos a isso? Porque tem preço e o preço é alto. Então nós não podemos trocar a palavra de Deus por velocidade, não podemos trocar o reino de Deus por coisas momentâneas, por algoritmo como rede social, por exemplo. Sabe? Nós precisamos voltar ao propósito. Qual que é a ação diante disso para que a gente não venha viver de uma geração tão superficial que sabe de tudo, mas não vive nada, quer saber de tudo, quer estar em tudo, mas não está em nada. A ação é buscar Deus com seriedade, com tempo, sem pressa, com dedicação. É orar, estudar, meditar a palavra, sabe? Permitir que a sabedoria de Deus venha entrar em nós e nós venhamos ter revelações profundas, né? E realmente ter uma pergunta, será que eu estou buscando a Deus, de fato, a um nível de profundidade onde eu posso crescer e avançar? Então nós somos chamados à profundidade e nós somos chamados a deixar toda a superficialidade, tudo aquilo que é raso, tudo aquilo que é rápido, tudo aquilo que tem pressa, né? O tempo com Deus precisa de investimento, não pode ter pressa. E a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é o perigo de nós terceirizarmos tudo. Sabe, nós não queremos buscar mais, pede para alguém orar, nós não queremos mais estudar mais, pede estudo pronto para alguém, aí a gente busca no Google, busca em redes sociais, busca na inteligência artificial, porque nós queremos tudo pronto, porque nós não temos tempo. Isso é terceirizar a busca espiritual. Nós não oramos mais, mas pedimos para que o Google nos dê a resposta da oração. Sabe, como nós vimos um tempo, né, o pessoal perguntando para IA qual que era seu chamado, qual que era seu propósito. Sabe, nós terceirizamos aquilo que é uma oração com Deus, é um relacionamento com Deus, nós estamos terceirizando para pessoas ou para a rede social. Então nós precisamos tomar cuidado, ter disciplina, sabe, para que a gente não venha cair nessas armadilhas daquilo que é rápido, né? E a ação disso é a gente voltar ao secreto, sabe, voltar para as escrituras, voltar para a palavra, não depender de tecnologia, irmãos, sabe, fechar mais o computador, a internet e abrir mais a Bíblia, né? E por último, nós somos chamados para uma profundidade onde não tem conveniência. Porque se tem conveniência, não é profundidade, é interesse. Nós somos chamados a uma profundidade onde o apóstolo Paulo aqui está nos alertando da riqueza da sabedoria de Deus, o quão insondável é, né? Isso significa uma verdadeira influência que nasce em Deus e nós precisamos buscar, porque sem profundidade em Deus nós não crescemos. Então não é buscando em coisas, em pessoas, mas é buscando em Deus, né? Por isso, ser um escriba versado no reino de Deus é alguém que não é apenas replicador daquilo que conhece, mas é alguém que vive e coloca em prática, sabe? É ser um discípulo fiel, é ser alguém que aplica e tem disciplina diante de Deus. E por fim, né, toda essa influência, Tiago 1,5 diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente.
Então, irmão, se você está ouvindo isso hoje meio limitado, pensando que você não sabe muita coisa, irmãos, quando você se entrega a Deus, quando você vai buscar, quando você renuncia, quando você entra no seu quarto, quando você vive o secreto, muitas coisas acontecem. Então pare de pesquisar em pessoas, pare de buscar em coisas e comece a buscar em Deus. Que você possa viver após esse devocional um nível de profundidade intensa. Deixe as coisas rasas, deixe as coisas superficiais e viva o profundo em Deus. Viva um novo tempo, viva que é tudo aquilo que você conheceu, não descarte, não jogue fora a palavra de Deus, tudo tem um aprendizado, mas não descarte o que Deus está fazendo nesses dias e o que Deus está por vir, o que está a fazer. Quero deixar essa palavra para vocês, que você possa receber e isso possa ser um rema, uma transformação do seu coração. E você venha viver tantas experiências incríveis que já teve, mas venha viver o novo do que Deus tem preparado. Deus te abençoe.